Ana Reimann, boa tarde, seja bem-vinda. Carlos Costa, Cláudia, Mainardes, quem mais? Rosana Colect, boa tarde. Rúbia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do GEMA SG. É o quinto encontro do ano, quinto webinar, e é uma satisfação tê-los aqui mais uma vez, né, para acompanhar este evento, né, esta quinta palestra com dois convidados. O tema de hoje será Nova Economia Orientada aos Stakeholders. E esta nova economia será abordada pelos seguintes palestrantes. Simone Raim Venâncio, ela é especialista em gestão por processos e desenvolvimento de negócios e é líder da Regional do Capitalismo Consciente em Curitiba. E o segundo convidado é o Pedro Paro, pesquisador do Grupo de Gestão de Mudanças e Inovação da USP, coautor do livro Empreendedorismo Consciente, palestrante TEDx, CEO e fundador da Humanizadas Inteligência de Dados. Como de costume, as orientações práticas são as seguintes. Perguntas e respostas deverão ser feitas pelo ícone Q&A, Question and Answer, aquele balãozinho duplo, né, de diálogo que aparece na barra de ferramentas do Zoom. Ao final das apresentações, as perguntas serão lidas e respondidas pelos palestrantes. Caso alguma pergunta não seja respondida até o final da apresentação, então um dos palestrantes gentilmente poderá respondê-la e a resposta será enviada por e-mail, aqui mesmo pela Câmara, tá bom? Como de costume também, eu devo agradecer aos nossos patrocinadores no ano de 2022, os patrocinadores Masters, que são a Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch, o Grupo Servopa, e também aos patrocinadores do GEMA SG, que são a De Paoli Panassolo, Grupo Elis, Gemi, Harbauer do Brasil, Lix Attorneys, LFCS Construtora e Roadmax Ambiental. E agora eu vou passar a palavra a Cris Baluta, que é conselheira da Câmara aqui no Paraná, conselheira da Câmara Alemã, né? E coordenadora do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Meio Ambiente e Fatores ESG. Cris, a palavra é tua e ótimo evento a todos. Muito obrigado. Mais uma vez gostaria de iniciar agradecendo aí a sempre ajuda e cooperação que, se não fosse Augusto e a Marcela, não faríamos e não teríamos o sucesso que temos, né? Gostaria de agradecer hoje a Simone Venâncio, como líder do Capitalismo Consciente aqui no estado do Paraná, ao Pedro Paro, que é CEO da Humanizadas, né? Está lá em São Paulo. E hoje é um tema que eu acho extremamente interessante, porque nós estaremos voltada a essa nova economia orientada aos stakeholders, né? Que a questão dos fatores ESG, vamos falar a verdade, já é um fato, não tem mais volta, né? Então, o capitalismo consciente é um movimento do qual eu também faço parte, sou embaixadora do capitalismo consciente aqui no estado do Paraná. É um movimento global que se originou nos Estados Unidos, a Simone vai abordar com total propriedade, né? E que tem como objetivo levar a consciência das lideranças para práticas empresariais baseadas na geração de valor para todos os stakeholders, né? Eu vou passar a palavra para a Simone, na sequência a Simone vai encaminhar, vai deixar com o Pedro, né? Que vai falar sobre qual é o propósito maior da Humanizadas, que é democratizar a evolução e a consciência de indivíduos, organizações e sociedade como um todo. Eles fazem isso através de ciência e tecnologia a serviço desse tema que nós vamos tratar hoje, que é a nova economia, né? Meu muito obrigado mais uma vez a todos os patrocinadores, apoiadores, e hoje em especial ao Capitalismo Consciente e a Humanizadas, e passo a palavra a Simone Venâncio. Simone, agora com você. Um abraço. Obrigada, Cris. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Augusto, todo o pessoal da Câmara e a coparticipação aí do Pedro, que é um parceiro grande nosso, do Capitalismo Consciente, desses movimentos, vários movimentos que a gente tem participado aí para reforçar, para fortalecer as novas economias aí que chegam com tudo aí no nosso país e no mundo, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, para facilitar um pouco a visualização do nosso movimento, da nossa apresentação aqui, um pouco do contexto e da história em que começa a presença do capitalismo consciente no mundo e depois no Brasil. Essa contextualização é bastante importante, porque a gente com isso também consegue correlacionar
como que o movimento está se enquadrando e o que ele vem buscando, quais os objetivos que ele vem trazendo aí para a nossa sociedade, para o nosso mercado. E com isso também a gente segue depois para aplicação bastante prática que tanto o capitalismo consciente quanto o Pedro com a Humanizadas vem fazendo. Lembrar aqui que quando a gente fala de novas economias, a gente está falando de um processo de transição que não começa agora. Na verdade, ele já está rolando aí na nossa história há algum tempo, né, considerando que a gente está há mais de 50 anos. Nesse último século todo, a gente vivenciou eras distintas de revolução industrial, que estão passando por fases também distintas, principalmente depois da entrada da internet na nossa realidade, nas nossas vidas, e, sobretudo, de alguns anos para cá, também a partir do momento em que algumas crises econômicas se mostraram muito mais relevantes, e no mundo globalizado que está, né, elas acabam reverberando na vida de muito mais pessoas, como a crise de 2007, 2008, que quase todo mundo deve lembrar, a crise de subprime nos Estados Unidos, que demonstrou quanto dinheiro começou a perder o seu protagonismo, enquanto ao mesmo tempo começava a entrar no mercado, né, os consumidores nascidos, os baby boomers, que vinham com demandas novas aí de consumo, que não mais tanto de produtos materiais, mas muito mais de experiências e demandas novas aí que demonstravam que o dinheiro deixava de ser o grande protagonista nisso tudo. Além disso, com a crise, o que também aconteceu em paralelo e também antes e durante a crise, o Fórum Econômico Mundial, que já vinha ocorrendo, trouxe à tona essa necessidade de uma coesão e sustentabilidade maior no horizonte do mercado, do capitalismo, da forma que ele vinha acontecendo e sendo praticado. E uma transição de um capitalismo antes voltado para shareholders, ou seja, os grandes acionistas das grandes corporações mundiais, para um capitalismo de stakeholders, onde todos os envolvidos ou todas as partes passam a ter relevância. Esse modelo de stakeholder ele desenvolveria mais condições para ajudar as empresas, os negócios a saírem das crises, se mostrando mais resilientes e com maiores alianças, enfim. Esse modelo, justamente, vinha sendo estudado, ou vinha, de certa forma, também sendo aplicado por duas pessoas que se tornaram os fundadores do movimento Capitalismo Consciente, o professor Raj Sisodia, um membro da academia americana, um professor indiano radicado nos Estados Unidos, que trabalhava e estudava muito as questões de marketing na instituição onde ele atuava, e um empresário, John Mackey, fundador do Whole Food Market, que é uma rede de alimentação orgânica, natural, muito forte na América do Norte. Paralelamente, começaram, a partir das suas atividades, a desenvolver esse grande questionamento, né? Eles acabaram desenvolvendo movimentos a partir dos questionamentos que eles viviam junto às suas atividades. O professor Raj, por conta da sua pesquisa que ele vinha desenvolvendo na área de marketing para entender por que algumas empresas despendiam tanto recurso, valores absurdos, em marketing, não necessariamente obtinham os melhores resultados, principalmente em momentos de crise, comparando com empresas que tinham práticas mais conscientes nos seus negócios. E o John Mackey, aplicando essas práticas conscientes, também identificando que esse caminho tinha muito mais sentido e muito mais perspectivas de negócio, se tornou, aqui tem um resumo das biografias deles, mas ele próprio se tornou uma grande referência enquanto empreendedor, por trazer à tona e aplicar esses conceitos que o capitalismo, que eles chamavam de capitalismo consciente, já antes mesmo do movimento se formalizar, acontecer. E a ideia era essa, era que se discutisse, se debatesse sobre um novo modelo mais avançado, com
um olhar que valorizasse as boas práticas do capitalismo. Afinal, o capitalismo ele teve um papel de gerar muito desenvolvimento, muito crescimento na economia mundial, isso não se questiona. Ele gerou realmente muitos resultados positivos, mas também acabou gerando externalidades bastante negativas que, sobretudo, se recaíram sobre as questões ambientais e recursos naturais, mas também humanos, no decorrer desses anos, quando começou a se questionar o quanto esse modelo estava sendo congruente aí com as necessidades do nosso planeta e dos limites que o planeta tem para suprir toda essa demanda à medida que a população também vinha crescendo muito rapidamente. A ideia principal é que os negócios, a sociedade e o planeta fossem vistos como interdependentes e não como partes separadas, né? Quando a gente fala de capitalismo de stakeholders, nós estamos falando de envolver todas as partes, inclusive o nosso planeta, a nossa casa maior, né? O movimento começou, portanto, nos Estados Unidos, por meio desses dois fundadores. Hoje ele é presente em vários estados americanos e também em outros países. E ele é baseado, sobretudo, nesses 4 pilares. O propósito maior, liderança consciente, cultura consciente e orientação para stakeholders. A ideia é que, a partir de uma liderança, sobretudo, né, consciente, naturalmente haja uma cultura mais consciente, baseada num propósito, que se volta também para todo o entorno. Um olhar mais macrosistêmico do negócio garantiria que não só a empresa se tornasse mais resiliente, com resultados mais positivos, mas também todo o seu entorno, porque isso se reverberaria nas atividades que também passariam a olhar para o todo, para um âmbito maior. Falando em termos de Brasil, aqui essa timeline ela mostra um pouco dessa história do movimento no âmbito global, né? Ela começando lá em 2007, quando o professor Hadi escreveu uma primeira publicação, um livro que se chamou Forms of Endearment. Esse livro fala da pesquisa que ele desenvolveu, que eu mencionei antes, depois o Pedro pode falar um pouquinho, deve falar um pouquinho disso também. Em 2010, eles já começam a conversar, o professor Hadi, John Mackey se reúnem, começam a conversar para criar efetivamente um movimento, uma entidade chamada Conscious Capitalism Incorporated, que foi a instituição global que começou nos Estados Unidos, falando dessas práticas do capitalismo, o que é, afinal, o capitalismo consciente. Juntos eles escreveram e publicaram esse livro da capa amarela, que a gente brinca que é a Bíblia do capitalismo consciente, que traz todos os pilares detalhados e toda a base da formação do movimento, que veio para o Brasil em 2013. A partir da influência de alguns empresários e CEOs aqui de grandes empresas do Brasil que se identificaram com a causa e trouxeram para cá o movimento, fazendo então gestões bianuais, quase sempre, com alguns focos muito específicos também na sua atuação. De 2013 para cá, são quase 10 anos, né? Ano que vem faz 10 anos que o Instituto está aqui no Brasil. Já teve passagem alguns diretores, alguns presidentes, com algumas atuações focadas tanto na parte de educação, na publicação de muitos livros, quanto na parte de pesquisa mesmo, quando entrou a conexão, né, da pesquisa humanizadas, que o Pedro traz para a gente, com a criação da startup dele, e até esse presente momento em que a gente está em pleno processo de expansão com o crescimento do movimento a partir também das filiais, que hoje estão em várias capitais, todas do Sul, por exemplo, Brasília, Cuiabá, Campinas, Sorocaba, várias cidades do interior de São Paulo aqui, Vitória, Belo Horizonte e uma representante regional no Nordeste. A intenção, o objetivo maior do movimento, isso aqui é só parte do manifesto do movimento como um todo, é essa, que o capitalismo consciente existe para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil. Por que isso?
justamente para tentar, com os aprendizados existentes a partir do que se identificou como o que funcionou do capitalismo consciente, o que não funcionou, buscar minimizar as externalidades negativas, sobretudo com relação às desigualdades socioeconômicas que existem, principalmente no Brasil. A gente vive isso muito de perto, e entendendo que os negócios têm essa capacidade de gerar um valor extremamente positivo dentro desse contexto de efetivar, de atuar com um papel social de transformação efetiva, até porque os negócios no Brasil representam, em termos de número, valores muito grandes, né, por conta dos empregos todos que geram e dos seus resultados financeiros, enfim, e portanto, e também são o espaço em que as pessoas passam a maior parte do seu tempo, ou seja, elas podem também ser grandes, proporcionar aos seus colaboradores e todas as pessoas com que as empresas se relacionam o efeito de tornar um ambiente como um todo, um ambiente de negócio, mais positivo e até mais feliz, né? Aí a gente pode entrar no mérito até de uma ideia de felicidade interna bruta, que é uma conversa à parte, mas que também trata de um tema que tem sido mais falado cada vez mais, principalmente com a pandemia, né? Com relação a gente parar de olhar só para o PIB como métrica aí de sucesso dos resultados econômicos dos países, né? Resumidamente, como iniciativas, o movimento ele trabalha muito baseado na educação, principalmente nessa gestão focada na literatura toda que já foi e é sempre lançada pelo movimento. Então, são vários livros escritos por John Mack e Raja Sisodia. Pedro tem um livro dele aqui, que é o Empreendedorismo Consciente também, e vários outros que vêm tratando da importância, né, quando fala em todos são importantes, nas empresas que cura, a gente está sempre falando dessa perspectiva de stakeholders aí dos negócios. Além disso, o Capitalismo Consciente faz clubes de livro, tem a Zine Consciente, que são revistas quinzenais, virtuais, que são emitidas para todos os embaixadores que participam do ecossistema do Capitalismo Consciente, inclusive gratuitamente. Também tem o blog e o site do Capitalismo Consciente, tem muito conteúdo em termos de orientação, no sentido do que é esse capitalismo que a gente está tentando construir. O podcast também muito rico, com muitas referências práticas, inclusive. Eventos também são iniciativas bastante constantes, a gente tem frequentemente tanto eventos locais quanto nacionais, promovidos pelo Capitalismo Consciente, por parceiros. Ano passado teve a ESG Week, promovida pela Humanizadas também, com apoio do Capitalismo Consciente. As filiais, cada uma tem também toda uma programação de temas e conteúdos, workshops, enfim, várias atividades locais que trazem práticas e assuntos importantes para a implementação desse conteúdo todo. Além disso, o jogo do Capitalismo Consciente, revistas de boas práticas, também conteúdos assim denominados como o Capitalismo Consciente na Prática, que é um vídeo curto também, trazendo vários empreendedores que têm feito isso, têm levado isso para a sua vida, para a vida da empresa, com sucesso. Vários programas educativos também, que são promovidos, né, para os embaixadores e também para jovens no mercado, entrando no mercado de trabalho, com o apoio de algumas entidades, algumas empresas grandes que estão bancando esse programa também como uma iniciativa de ordem social e que todos podem colaborar, inclusive. E para a manutenção da própria entidade, as associações existem tanto na forma gratuita para embaixadores pessoa física, quanto na forma remunerada ou paga, tanto para pessoa física quanto para pessoas jurídicas. Aqui tem uma lista de alguns dos associados, hoje do Capitalismo Consciente, aqui várias empresas bastante conhecidas, outras empresas menores, mais regionais, e vários parceiros também, que são muito importantes em toda essa contextualização e que tem ajudado muito a levar essa fala e essa
perspectiva de se mudar, de se transformar a forma que os negócios e investimentos são feitos no Brasil. Aí a gente vai passar a palavra aqui para o Pedro seguir falando como é que a gente pode afirmar que esse fazer o bem, que no fundo é o que está por trás de todo esse movimento, no sentido de vamos melhorar a forma que a gente vem fazendo os negócios aí, vamos olhar para todo o ecossistema, vamos falar de meio ambiente, vamos incluir partes que antes estavam esquecidas ou que eram desconsideradas, né, e eram muito abusadas em termos de recursos, de utilização de recursos, para ver como que isso aqui, aplicado, pode efetivamente gerar um resultado superior, pode fazer sentido na prática. Então, passo a palavra aí para o Pedro seguir com a fala. Eu só gostaria de frisar que, exatamente, o contato da Simone está aqui disponibilizado, e, obviamente, eu também, na categoria de embaixadora do capitalismo consciente, estou à total disposição para quem quiser conversar conosco, né? Esse é um dos grandes pilares da Câmara Brasil-Alemanha, justamente esse compartilhamento, né? Fazer essa articulação entre os parceiros existentes, que está todo mundo trabalhando justamente para fazer o bem, né? E não deixar o lucro de lado, né? Então, agora, passo a palavra ao Pedro. Tá bom? Pedro? Oi, pessoal, boa tarde. Simone, muito obrigado. Cris também. Augusto, fico muito agradecido pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado também a quem está aqui nos assistindo. Eu vou dar sequência aqui na fala da Simone, entrando um pouco mais em resultados de empresas aqui no Brasil, tá? Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo o... Rapidinho, eu tive um problema aqui rapidinho. Aí, pronto, voltei. Estão vendo os slides aí? Legal. Eu preparei um conteúdo bem direcionado, trazendo resultados da pesquisa. Basicamente, Humanizados, nós somos uma startup de inteligência de dados para uma nova economia orientada aos stakeholders, tá? Se a gente está falando de um capitalismo consciente, de um capitalismo de stakeholders, a gente acredita em Humanizadas que nós precisamos estar medindo e monitorando essas relações, tá? Para que nós tenhamos, de fato, um capitalismo de stakeholders aqui no Brasil, nós precisamos que as empresas tracem estratégias de negócios orientadas aos seus stakeholders, que são as partes interessadas no sucesso do negócio. E o papel, a intenção da Humanizadas é justamente trazer dados, trazer ciência, para que as organizações possam ter indicadores, métricas, benchmark de mercado, para que elas possam estar evoluindo, tá? Nós somos uma spin-off da USP, a Simone contou um pouco da história do capitalismo consciente. A pesquisa, o trabalho Humanizados é inspirado no trabalho do professor Raj Sisodia. O nome Humanizados, inclusive, vem do livro do Raj, traduzido aqui no Brasil como Empresas Humanizadas, super recomendo o livro. Em 2017, eu tinha acabado meu mestrado na USP, o meu mestrado em transformação cultural. Eu estava incomodado com os casos de corrupção do Brasil, e aí eu escrevi um projeto de pesquisa para a USP chamado Empresas Humanizadas. A minha pergunta de pesquisa era: será que existem empresas mais éticas, mais humanas, mais conscientes, sustentáveis e inovadoras operando aqui no Brasil? Quem são essas empresas? Eu queria poder falar sobre as empresas que geram valor para múltiplos stakeholders, tá? Então, a Humanizadas, ela tem uma veia de pesquisa, de uma spin-off do Grupo de Gestão de Mudança e Inovação da USP, e segue os princípios do capitalismo consciente na base teórica do professor Raj Sisodia. O capitalismo consciente Brasil é um dos principais parceiros da Humanizadas aqui no país, tá? Eu diria que o capitalismo consciente é um movimento e a Humanizadas é um grupo, uma startup de tecnologia, de pesquisa de ciência, tá? Nos últimos 3 anos, nós ouvimos os stakeholders de mais de 500 organizações aqui no Brasil, tá? Muito me orgulho desse slide. Aqui vocês vão ver nomes de grandes marcas como Magazine Luiza, Natura, Reserva, Cirela, Cielo, Movida, Localiza. Então tem grandes marcas aqui. A grande beleza que eu falo nesse slide não está nas grandes marcas, e sim na diversidade de negócios
ouvindo seus stakeholders aqui no Brasil, tá? Desde construtoras como a Cyrela, bancos, o Banco BV, tem o Banco Inter que participa da pesquisa, até uma fazenda, que é a Fazenda da Toca, que está ali. Então, para mim, a grande beleza desse slide é essa diversidade de negócios. Tem um outro caso que eu preciso incluir aqui, que eu acho que vai ser um dos principais cases, que é um colégio do interior da Bahia, que é o Apogeu. Tem um colégio do interior da Bahia ouvindo seus stakeholders todos os anos e traçando estratégias para que ele seja melhor para os pais, para os alunos, para a sociedade. E para mim isso é maravilhoso, você transformar uma cidade, transformar um estado por meio da educação, por meio de um olhar que contemple o desenvolvimento de todos os seus stakeholders, tá? O que a gente tem notado no trabalho com essas empresas é que quanto maior for o engajamento das pessoas com uma marca, melhor será a experiência que os stakeholders terão. Quanto mais o colaborador, quanto mais a liderança estiver engajada com a marca, mais a gente vai ter uma experiência positiva para o cliente, para o parceiro, para a sociedade de maneira geral, e melhor serão os resultados das organizações. Depois eu vou mostrar um pouquinho de resultados, tanto de impacto em questões ISG, quanto também do próprio resultado financeiro das organizações, tá? Um dado super interessante, me chamou muita atenção quando eu vi esse dado, da última pesquisa da Humanizadas. A gente está divulgando um relatório da pesquisa Melhores para o Brasil a partir da semana passada. Depois eu posso encaminhar o link aqui para vocês terem acesso ao relatório completo da pesquisa. Me chamou a atenção que 61% dos stakeholders das empresas que foram avaliadas no ano passado são formados pelas novas gerações. Quando a gente fala de lideranças, colaboradores, clientes, parceiros e sociedade de maneira geral, 61% dos stakeholders das empresas aqui no Brasil, tá? Hoje são formados pelas novas gerações, milênio, geração Z. Esse dado, para mim, ele reforça o fato de que nós estamos diante da ascensão de uma nova economia. As novas gerações, elas trazem novos comportamentos que mudam a forma da gente se comporta no mercado de trabalho, novos comportamentos que mudam a forma como a gente se comporta em termos do mercado de consumo e, inclusive, no mercado de investimento. Hoje, as novas gerações já são extremamente relevantes para a própria B3, por exemplo, tá? Então, a entrada das novas gerações no ambiente de trabalho, no mercado, gera uma certa pressão por mudança nas organizações, na forma como a gente contrata, seleciona, na forma como a gente desenvolve pessoas, na experiência que nós vamos promover para os nossos clientes, seja olhando para produtos ou para serviços, e, inclusive, na atração de investidores. Então, as empresas, na minha leitura, tá? As empresas que não estiverem atentas a essa mudança de economia, a essa mudança de hábito de comportamento, tendem a perder competitividade no médio e longo prazo, tá? As empresas que tendem a se destacar, que tendem a crescer e serem mais sustentáveis em todos os capitais, são as empresas que estão se despertando para essa nova economia que está em ascensão, tá? Eu vou trazer aqui alguns dados da pesquisa. Ano passado a gente ouviu 86 mil stakeholders aqui no Brasil. É a maior pesquisa de múltiplos stakeholders que eu tenho contato até hoje, tá? Eu vou mostrar aqui alguns dados para vocês com 5% de margem de erro e depois eu encaminho um relatório para vocês poderem baixar com mais informações, com mais dados, tá? Inclusive, no site da Humanizadas tem uma seção de conteúdo e tem conteúdo para vocês baixarem, tá? Vocês podem entrar no site da Humanizadas e baixar essa palestra, baixar o relatório, baixar outras informações. A nossa intenção é trazer dados, trazer ciência, para que esses conhecimentos sejam compartilhados, tá? Olhem esse dado que interessante. Aqui em cinza, nós temos a média do mercado brasileiro, em roxo, as empresas que se destacam na nossa pesquisa, que a partir desse ano passou a se chamar Melhores para o Brasil. Melhores para o Brasil, nós queremos organizações que não sejam as melhores mas as melhores para o país, melhores para todos os seus stakeholders, tá? As empresas que possuem maior engajamento com seus stakeholders, elas possuem melhor experiência do colaborador, o colaborador tem uma melhor experiência com essa marca, tem melhores índices de bem-estar, melhores índices de diversidade também. Elas possuem melhor satisfação do cliente, 55 versus 77 pontos. Melhor perspectiva de futuro da liderança, esse é um ponto interessante também, tá? A liderança, ela enxerga uma perspectiva de futuro mais positiva na organização, de que ela pode crescer junto com aquela organização, tá? As relações de confiança são mais positivas. Tem um fato interessante que eu gosto de trazer aqui.
Se a gente não tem confiança, se eu não confio na minha equipe, eu não vou trabalhar bem com a minha equipe. Se a minha equipe não confia em mim, ela não vai trabalhar bem comigo. Se o meu cliente não confia na minha empresa, ele não vai comprar produto e serviço da minha empresa, ele não vai continuar mantendo relação com a minha empresa. Se os meus investidores não confiam na minha empresa, eu não vou conseguir atrair bons investidores. Então, para mim, a confiança é um fator central, um fator chave para que as empresas saiam de um ciclo vicioso, um ciclo da velha economia, onde para uma empresa, uma pessoa ganhar, alguém tem que perder. A construção de relações de confiança, para mim, é um fator chave para que a gente inclua e desenvolva um ciclo virtuoso nos negócios, para que, de fato, a gente possa ter relações ganha-ganha-ganha. Tá? As empresas com as melhores performances da pesquisa, elas têm maior capacidade de inovação. Um fato interessante, se a empresa está aberta a ouvir o colaborador, ela tende a inovar mais. Se a empresa está aberta a ouvir o seu cliente, ela tende a inovar mais. A inovação vem da solução de problemas. E para resolver problemas, a gente tem que estar conversando com as pessoas, a gente tem que estar ouvindo as pessoas, identificando qual que é a real necessidade do nosso stakeholder. Se a empresa não identifica qual que é a real necessidade do seu cliente, do seu colaborador, do seu parceiro, ela perde a oportunidade de inovar. As empresas que fazem escutas periódicas dos seus stakeholders, elas tendem a inovar mais. Naturalmente, essas marcas são mais valiosas. Elas são a reputação dessas marcas. Não importa se a empresa é de grande porte, pequeno porte ou médio porte. Quanto maior for o engajamento que ela tiver com seus stakeholders, eu falei de um exemplo de um colégio no interior da Bahia, tá? Não são práticas apenas da Natura do Magazine Luiza. Quanto maior for o engajamento da marca com os seus stakeholders, mais essas pessoas vão valorizar aquela marca. Mais vai ser o marketing boca a boca com o cliente, com o parceiro, com a sociedade de maneira geral. Tá? Uma consequência disso tudo é um resultado financeiro mais positivo. Aqui nós temos essa análise, a gente analisou o mercado brasileiro nos últimos 33 anos. Ali em cinza a gente tem o mercado brasileiro, 427 empresas listadas em bolsa. Em roxo a gente tem o benchmark de mercado da Humanizadas, as empresas que destacam na nossa pesquisa. Reparem que no período de 33 anos, passando por pandemia, passando por mudanças de presidente, crises políticas, crises econômicas, crises ambientais, em um período de 33 anos, as empresas com as melhores performances no engajamento de múltiplos stakeholders possuem uma rentabilidade 4,81 vezes superior ao mercado brasileiro no médio e longo prazo. Eu gosto desse slide para mostrar que, para mim, não é uma questão de ou ter lucro, ou ter resultado financeiro, ou cuidar das pessoas, ou cuidar do planeta. Não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. As empresas podem sim cuidar das pessoas, cuidar do planeta, e isso reverbera na satisfação do colaborador, na satisfação do cliente, na satisfação da sociedade. Isso ajuda na reputação da marca, isso é bom para o próprio negócio. Tem um exemplo que eu gosto de citar, que é o exemplo do Grupo Jacto. O Grupo Jacto fica no interior, fica na cidade de Pompeia, interior de São Paulo. É uma cidade pequena. Não sei se aqui alguém alguma vez visitou a cidade de Pompeia, senão eu recomendo que visitem. Quando a gente vai na cidade de Pompeia, é uma cidade pequenininha. Fica nítido que a Jacto, ela mudou a cidade, é uma empresa grande. A Jacto mudou a cidade de Pompeia. Ela criou escolas, criou institutos, ela mudou a cultura da cidade. Ela não apenas gira a economia da cidade, mas ela faz a cultura da cidade. Para mim, o case do Grupo Jacto mostra que uma empresa pode mudar uma cidade. E se uma empresa pode mudar uma cidade, eu acredito que muitas empresas podem transformar um país. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Tá? Na pesquisa, essa pesquisa faz parte do meu trabalho de doutorado dentro da Universidade de São Paulo, tá? Do Grupo de Gestão de Mudança e Inovação da USP. Na pesquisa, a gente valida a tese do professor Raj Sisodia, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns resultados que vêm do meu trabalho de doutorado. O que a gente encontrou? A gente encontrou que os princípios que o Raj traz, propósito maior, liderança consciente, cultura consciente, estratégia de valor compartilhado, e eu propus um quinto princípio, que eu chamo de aprendizado e mudança. As empresas precisam ter capacidade de aprender e de mudar ao longo do tempo. A mudança, o que eu noto nas empresas, é que a mudança é a constante, tá? E as empresas que não mudam, que não evoluem, elas ficam para trás, tá? O que a gente nota é que tem uma correlação positiva e forte entre propósito e estratégia. Tem exemplos de empresas, eu não posso citar um nome, tá? Mas tem exemplos de empresas que a partir do momento que ela repensou o seu propósito, é uma ótima maneira dela repensar a sua estratégia de valor. Tem uma correlação forte entre propósito e liderança consciente. Uma das maneiras das lideranças inspirarem as outras pessoas é a partir da compreensão do propósito.
Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui na nossa organização? Liderança consciente tem uma correlação com cultura, é a liderança que ajuda a formar a cultura. Cultura consciente tem uma correlação com estratégia de valor. Aqui tem a frase famosa do Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, está comprovando isso do ponto de vista estatístico. E, para que as empresas desenvolvam uma liderança consciente e uma cultura consciente, elas precisam aprender coisas novas. Elas precisam mudar e evoluir ao longo do tempo. Se a liderança não muda e evolui, se a organização não muda e evolui, ela não desenvolve o seu nível de consciência. Ela não inova, ela não resolve mais problemas para os clientes, para os colaboradores. Tá? Então, existe uma correlação entre esses 5 princípios, e esses 5 princípios possuem correlação com vários indicadores. Quanto maior for a avaliação das empresas nos 5 princípios, melhor é a reputação da marca, melhor é a performance ESG, melhor é o índice de transparência das organizações, melhor é o índice de bem-estar, maior é o índice de diversidade e inclusão e maior a capacidade de inovação das organizações. Então, ter um propósito, ter uma estratégia de valor, ter uma liderança consciente, uma cultura consciente e ter capacidade de aprender e mudar ao longo do tempo significa melhor reputação, melhor impacto ambiental, social, de governança, bem-estar, diversidade, inclusão e maior capacidade de inovação. Tem uma série de benefícios para as organizações em múltiplos indicadores. Tá? Isso tudo com dados seguindo uma base aqui de 86 mil stakeholders e uma margem de erro de 5%. Tá? Quem quiser mais informações, tem no relatório Melhores para o Brasil, de 2022, que a gente acabou de publicar. Tá? Aqui trazendo um exemplo, aqui a gente fez uma análise de correlação, tá? O R está medindo a relação de um indicador com o outro, de maneira bem simples. No eixo X, a gente tem a avaliação de princípios, tá? Nos 5 princípios que eu acabei de mostrar para vocês. No eixo Y, nós temos o índice de reputação das marcas, tá? Cada pontinho desse gráfico é uma das empresas avaliadas pelo Humanizadas no ano passado. Reparem que a gente não tem nenhuma empresa aqui com uma alta avaliação de princípios e uma baixa reputação da marca. Da mesma maneira como a gente não tem empresas com uma alta reputação da marca e uma baixa avaliação de princípios. Existe uma correlação. Quanto maior for a avaliação de princípios das organizações, maior tende a ser a reputação daquela marca no mercado. Quanto maior for a reputação daquela marca no mercado, mais os colaboradores vão trabalhar de maneira engajada, mais os colaboradores vão indicar a empresa para clientes, mais os clientes vão indicar aquela empresa para mais pessoas, mais a empresa vai crescer, mais ela vai ser sustentável no médio e longo prazo, tá? Quem quiser saber mais informações, nesses slides, tem acesso aqui para várias reportagens, tá? Tem reportagens na CNN Brasil, no Estadão, na Época Negócio, na HSM. Tem um artigo aqui, que é um dos artigos que eu muito me orgulho de poder ter publicado. Ano passado eu publiquei um artigo na MIT Sloan, junto com o professor Raj Sisodia. Posso encaminhar o link aqui para vocês poderem baixar, tá? Onde a gente traz resultados da pesquisa e cases de empresas como Natura, Magazine Luiza, a Fazenda da Toca, a Raccoon e várias outras empresas, tá? Para quem quiser saber mais sobre como funciona a pesquisa, qualquer organização do Brasil pode participar. Tem empresas familiares de pequeno, médio, grande porte, startups, fazenda, tem escola. Tem órgãos públicos participando da pesquisa que eu não tenho autorização para citar as marcas, tá? Isso me deixa bem contente saber que tem 2 grandes órgãos públicos, tá? 2 das maiores empresas públicas do Brasil estão participando da pesquisa. E fico muito contente desse movimento, tendo empresas do primeiro, segundo, terceiro setor, tem várias ONGs que participam da pesquisa. Quem quiser saber mais informações, é só acessar esse QR Code, depois eu posso encaminhar também o link aqui para vocês, ou entrarem no site da própria Humanizadas, tá? Se vocês entrarem nesse link, não tem compromisso nenhum. Uma pessoa do time da Humanizadas depois vai trazer mais informações de como que funciona a pesquisa, qual é o processo para que ela ocorra. Tá? Deixo aqui também os meus contatos, meu e-mail é pedro@humanizadas.com, o meu telefone. Se vocês quiserem me acessar no LinkedIn, no Instagram, é Pedro Ernesto Paro, LinkedIn e Instagram. Eu também falaria para vocês seguirem e acompanharem a Humanizadas. Tá? Direto a gente está publicando relatórios, resultados, insights sobre os negócios aqui no Brasil. Tá? Fico à disposição. Dúvidas, comentários, eu tentei trazer de maneira bem sucinta alguns dos principais resultados que a gente tem na pesquisa aqui para vocês. Bom, eu só tenho a agradecer, eu observo ali no Q&A que realmente é um assunto muito novo, muito inovador e que a gente realmente fica assim com grande satisfação, nos encanta poder compartilhar essas informações do capitalismo consciente e da Humanizadas para os nossos associados, né?
Inclusive, a gente está trabalhando já na construção de um grande evento e espero contar com a participação de vocês, né? Também fico feliz porque a gente acaba trazendo, a gente vem de um mundo tão, assim, duro, né? Vamos dizer, que eu sempre tive isso como pessoa, né? Trabalhar essa questão não só intelectual, até mesmo do capitalismo consciente, eu tirei isso, porque é tanta coisa intelectual, é físico, ecológico, social, emocional, ético e até mesmo espiritual, né? Diz dentro do trabalho do capitalismo consciente que isso me causa enorme satisfação como conselheira e como coordenadora desse grupo. Quanto mais informações a gente trouxer para os nossos associados e quanto mais isso for difundido, é meu parâmetro de sucesso desse grupo, né? Então, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Simone, agradeço de coração, passo a palavra para o Augusto, que eu acho que o Augusto vai coordenar as questões das perguntas, não é mesmo? Então, muito obrigado por vocês e estou à disposição também. Isso, Cris. Eu estava acompanhando aqui no chat, primeiramente, então as informações compartilhadas ali dizem respeito àquilo que o Pedro trouxe na apresentação, e o pessoal comentou aqui, falando que o comentário a respeito de ouvir os clientes e colaboradores para inovar é excelente. Esse comentário aqui é da Ana Rehmann, né, da nossa empresa associada, a Heinz Extratos Vegetais. Obrigado, Ana, pela participação. Aí eu vejo que a Simone compartilhou aqui o site, né, da Humanizadas. Isso na parte do chat, tá? E no Q&A, a Rúbia parabeniza o Pedro pelo trabalho, parabeniza também a Simone, observa que o tema é muito relevante e interessante, e nos parabeniza também pelo evento de hoje, né? Citando que estamos na vanguarda. Obrigado, Rúbia. Acho que quem está na vanguarda é você, a Roadmax e todas as entidades aí das quais vocês fazem parte, e também o Pedro e a Simone, né? Das organizações que eles tocam, né? Assim, perguntas propriamente não vieram, então eu deixo aberto agora, se alguém quiser fazer algum comentário, se a própria Cris quiser trazer alguma observação. Eu entendo que perguntas não vieram justamente pela importância, porém pela sutileza, pelo macro de que tudo envolve, né? Mas tenho certeza absoluta que todo mundo vai buscar material, tenho certeza que essa apresentação fica gravada, em breve a Câmara Brasil-Alemanha, dentro de uma semana, já disponibiliza o link para que todos possam acessar, né? Isso. E a gente fica à total disposição. É um tema que a mim me causa até emoção, porque eu sou apaixonada por essas questões. Eu realmente sempre fui dessa opinião que o dinheiro pelo dinheiro não nos leva a nada, né? Eu sempre diz que você é low profile. Eu falei, não sou low profile. Eu quero ganhar, mas com propósito. Eu quero estar fazendo tanto por mim, pela minha empresa, pelas pessoas que me rodeiam e por esse mundo, né? Então, mais uma vez, meu muito obrigada. Eu deixo, acho que tem mais alguma colocação, eu observei. Cris, posso complementar só? Acho que é bem bacana a gente dar uma puxada num ponto aí que a gente tem, eu vi aqui também que nós temos alguns participantes que inclusive já estão muito próximos de nós, fico bem feliz de vê-los aqui, inclusive, e que estão realmente contribuindo muito nas suas atividades também para levar esse conhecimento que a gente está compartilhando aqui para frente, porque, na verdade, quando a gente fala de novas economias, a gente ainda percebe que nós somos, infelizmente, ainda uma bolha. Nós estamos numa bolha, né, no sentido de que ainda é necessário fazer com que isso chegue cada vez mais longe, numa amplitude bastante grande. Hoje, quem está participando de todas as novidades que esse ecossistema está trazendo em termos de recursos, inclusive a pesquisa, né, que o Pedro traz aqui, que é excelente comparando com outras pesquisas já antigas e conhecidas no mercado, por ter esse olhar multi-stakeholder, né, e mesmo do trabalho todo na ordem da educação, que o capitalismo consciente tem feito muito no sentido de sensibilizar um público maior para a necessidade dessa mudança a partir
das suas práticas de uma forma geral. Os negócios, pelo lado e poder que eles têm enquanto negócio de criar essa transformação, porque os negócios têm esse poder, a partir da forma que eles são geridos, da forma que eles se relacionam com todo o ecossistema, e as pessoas como consumidores também, que são, né, consumidoras, consumidores, que têm o poder também de fazer as escolhas quando fazem seus consumos, né, quando fazem suas compras, quando decidem por uma ou outra empresa, enfim. Esses recursos que o capitalismo consciente e a pesquisa humanizada trazem são muito nesse sentido de dar um embasamento para que todos tenham acesso, para a gente fazer uma transformação efetiva, de uma forma bem coletiva, bem sistêmica mesmo. Novas economias, uma nova economia depende de um sistema bastante abrangente, não são poucas pessoas fazendo que a gente vai ter uma mudança efetiva. Nós precisamos gerar e fazer essa roda girar num âmbito macro, realmente. Então, é muito importante essa fala e esse olhar, né? Em tão pouco tempo aqui, a gente super reduziu, né? Todo o conteúdo que poderia ser falado. Até o Pedro está de parabéns, porque o conteúdo da pesquisa ele é super profundo, eu fiz a certificação, existe uma certificação que a Humanizadas também faz, o Capitalismo Consciente também tem certificações para embaixadores que querem se aprofundar nas temáticas, mas eles têm tudo isso, assim, isso tudo está aberto para conhecimento no mercado, qualquer pessoa que quiser pode se aproximar, no caso da Humanizadas, mais as empresas, as pessoas jurídicas. Mas o capitalismo consciente, ele está no topo do funil falando para um público bastante aberto. E no fim está tudo super relacionado. Nós estamos falando de stakeholders, de novo, né? Gustavo tem uma pergunta ali. Isso. A pergunta do Gustavo Loyola. Como vocês veem estas discussões alinhadas às expectativas dos investidores nesse contexto do ESG, shareholder, activismo e etc.? Quem que pode responder? Posso trazer, não sei se a Simone quer ir aqui, mas posso trazer. Eu tô num projeto nesse momento, que a gente não está divulgando ainda, com um banco internacional, a gente fazendo avaliações internacionais. Justamente um banco de investimentos, que contratou Humanizadas para a gente poder trazer para ele, do portfólio de investidas dele, quais são as empresas que têm um nível de consciência mais elevado. E por que o banco está contratando a gente, né? Justamente para reduzir o risco dos investimentos do portfólio dele. Porque hoje, um banco, né, que ele tem um papel ali de construção de confiança com os seus investidores, com as pessoas que vão estar investindo no portfólio. Se os investidores nessa sociedade colocar dinheiro em organizações que vão gerar casos de corrupção, crimes ambientais, problemas, isso fere a reputação do banco, isso impacta no próprio crescimento e na própria sustentabilidade do próprio banco. Então, a minha leitura é que a entrada dos investidores na questão de ESG não é apenas uma questão porque é legal, porque é bonito, pelo impacto, é pela própria sobrevivência dos próprios bancos, tá? Pela reputação das próprias marcas. E tem vários exemplos de empresas que tiveram posicionamentos ou atitudes, corrupção, crime ambiental. Tem empresa multinacional aqui no Brasil, que a gente fez a avaliação pela Humanizadas, que tem práticas de trabalho análogas à escravidão aqui no Brasil, em pleno século XXI. Então, todas essas práticas que estão do século passado, elas ferem a reputação da marca, ferem o valor de negócio daquela marca. Então, é um fator que está sendo levado em consideração. Na minha leitura, a pauta do ESG ela vem muito pelo risco dos investidores. Tá? Para mim, quem está direcionando essa pauta são os investidores. Um exemplo é a BlackRock, nas cartas do Larry Fink. Não sei se alguém aqui já leu as cartas do Larry Fink. Só falando rapidamente sobre a BlackRock. A BlackRock é o maior fundo de ativos do mundo. Tem 9 trilhões de dólares de ativos em mão. É mais que o PIB do Brasil, mais que o PIB brasileiro. O CEO da BlackRock, o Larry Fink, nos últimos anos vem emitindo cartas para os CEOs, dizendo para eles repensarem seus propósitos, repensarem as estratégias de sustentabilidade de suas organizações. São cartas famosas, tá? Quem não leu, eu super recomendo que acesse uma das cartas do Larry Fink, tem no Google. No site do Capitalismo Consciente também, as cartas lá. Isso, super recomendo ler uma carta, pegar a última carta e ler,
o que o Larry Fink, o CEO do maior tipo de financeiros do mundo, está comunicando para os CEOs, tá? Vocês vão ver que está super alinhado com o conteúdo que o Yosemite está trazendo aqui, por exemplo. Realmente ler as cartas, refletir e elevar a consciência. Tem que ser nessa sequência, porque é bem isso que acontece, né? E assim, só um complemento rápido, ainda a pergunta do Gustavo, eu diria que existe um outro campo, o Pedro trouxe a questão dos bancos, né, trouxe a questão da BlackRock como gestora de investimentos, de ativos, mas no âmbito local mesmo, a gente falando em termos assim, mais localmente, inclusive, o que a gente tem percebido e acompanhando aí alguns parceiros locais como o BRDE, que é um banco de desenvolvimento local, que trabalha muito com investimento para negócios aí no Sul, a gente vê que existe, no relatório que eles lançaram também recentemente, a demanda por crédito verde está aumentando absurdamente. Então, isso fecha um pouco com aquilo que eu estou falando, estou resumindo absurdamente também, mas assim, com a perspectiva do outro lado, da cobrança, do mercado, para que essa transformação aconteça, porque também existem pesquisas mostrando que o consumidor está mais atento a uma série de práticas, né, que é aquilo que o Pedro falou, da reputação das marcas. Hoje existe esse risco, então existe também uma busca maior, acaba sendo uma pressão de mercado, naturalmente, tanto no nível de investimentos, quanto no nível de crédito bancário, financiamento, enfim, acaba sendo um mecanismo quase que natural no âmbito mundial. Claro que aí a gente não está falando ainda da questão do greenwashing, que também é um problema muito sério que está por trás e está circulando nesse contexto todo e que tem que ser muito falado também, mas é todo um debate à parte aí bem profundo, porque realmente, assim como existem as empresas boas que querem fazer isso porque elas realmente acreditam, têm esse propósito, percebem o valor agregado que isso traz intrinsecamente para o negócio, mas também existem aqueles que entram na onda e querem se aproveitar e surfar isso de uma forma enganosa, que é muito sério também. Então, são pontos que a gente tem que pensar. Exatamente. Não, a gente já está aqui se direcionando para o fim desse nosso webinar, né? Eu gostaria só de aproveitar para dizer que no final de agosto a gente vai trazer um tema que é também muito importante, que é justamente como tangibilizar, como validar, legitimizar essas questões de projetos que estão sendo feitos dentro das empresas, que justamente para a gente combate essa questão de greenwashing, né, através de análise de materialidade. Isso é bem importante e a gente vai trazer esse assunto no final de agosto aqui para o GEMA, né? Então já fica todo mundo convidado, né, a participar do nosso próximo evento, né? Júlio, pretendo não ter nenhum, olha, cara, o Augusto se assustou agora, nenhum evento, porque a gente está preciso dar uma descansada também, né? Eu preciso oxigenar. E aí, mas agosto, a partir de agosto, e depois o mega evento que a gente está pensando, que eu vou falar com todo mundo. O Pedro levantou a mão ali, daí já posso passar para o Augusto finalizar. Muito obrigada para vocês, então. Vou escutar o Pedro. Obrigado, Cris. Queria só fazer uma fala final aqui. A gente falou muito de casos de empresas multinacionais, né, de grandes marcas, citei casos internacionais, mas a gente precisa ter bons exemplos locais, tá? Eu queria trazer essa fala. Hoje, na pesquisa, tem uma grande concentração de empresas do Sudeste. Nós precisamos de mais empresas do Sul participando da pesquisa, tá? Então, eu queria fazer um convite para que as empresas de Curitiba e região participem da pesquisa, porque, para mim, ter bons exemplos locais é a melhor maneira da gente, de fato, mostrar bom exemplo e fazer a transformação, tá? Então, fico à disposição. E lembrando que, assim, tem empresas que já participaram da pesquisa com a gente, depois trouxeram o depoimento e falaram: Pedro, eu não sabia que eu já fazia isso. Eu fui descobrir que eu fazia esse tipo de coisa, eu fui me encontrar depois de ter feito a avaliação com vocês, tá? Porque tem muita coisa que a gente aplica no dia a dia, só que a gente não deu nome ainda, ou não reconhecia as nossas próprias qualidades, tá? As próprias coisas boas que a gente tem e que a gente precisa divulgar mais, tá?
Olha aí, Pedro, a gente coloca o grupo de intercâmbio e o GMSG à disposição da Humanizadas para, de repente, a gente pensar em alguma ferramenta que você nos conduza para que a gente possa ofertar essa pesquisa, né, junto aos associados, né, Augusto? Estamos à disposição. Sim, sim, sem dúvida. Então, Gustavo Loyola, espero que a tua pergunta tenha sido respondida pelo Pedro e pela Simone. A Simone, inclusive, complementou ali, mandou um link, né, uma leitura, uma sugestão de leitura para você. O Gustavo confirmou aqui, beleza. Obrigado, Gustavo. E para encerrar, gente, o Ricardo Delameia, ele é do Sebrae aqui do Paraná e ele fez um comentário bem legal, parabenizando a todos pela iniciativa. E ele fala assim, que a discussão é que capitalismo consciente trabalha no campo da eficácia e empresas capitalistas tradicionais estão numa vibe de eficiência, ou seja, chega-se a um teto de resultados que não se consegue extrapolar sem uma nova abordagem, uma nova perspectiva. Parabeniza e obrigado, Ricardo, pela tua participação também. Acho que o pessoal te agradece. E vamos lá, mais alguma coisinha aqui saindo. A Simone está falando que está se aproximando da FIEP. E envolver a FIEP nesse trabalho aqui é sem dúvida interessante. A FIEP é imensa, né? E tem N braços e acho que eles também estão antenados nesse assunto. Bom, eu vou conduzir o encerramento aqui do evento, agradecendo mais uma vez a gentil participação da Simone Venâncio e do Pedro Paro. Muito obrigado mesmo pela excelente apresentação, pontual, enxuta e super completa, né? Ao mesmo tempo. Agradeço também a Cris pela moderação, pela coordenação do grupo e agradeço por fim aos patrocinadores do GEMA-SG, que são a De Paolo e Panassolo, Grupo Elis, Gemu, Hardbauer do Brasil, LFCS Construtora, Lix Atones e Roadmax Ambiental e também os patrocinadores masters da Arracá no ano de 2022, Anderson Balão, Robert Bosch e Grupo Servop. Então, um excelente fim de tarde a todos, bom restante de semana, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde.